vamos orar. Ore para que o Espírito de Deus fale com você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Por isso nós abrimos o nosso coração nessa noite para recebermos a Tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Fala assim, o ano da restituição. Aleluia. Glória a Deus. Quero começar lendo um texto. Projeta para mim Efésios 5. Capítulo 5, a partir do verso 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, fala assim, insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, há 2000 anos atrás, coisas que são tão atuais nos dias de hoje. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ande como um sábio, não ande como alguém imaturo, como um nécio, ande como alguém que verdadeiramente sabe o que faz, que não é movido por moda ou por qualquer outro tipo de coisa que o mundo tenta oferecer, porque isso vai fazer com que você se torne insensato. Então, o mundo está repleto de pessoas insensatas, mas infelizmente dentro da igreja também nós vemos muitas pessoas que são insensatas, que andam de uma forma imatura, sem usar a sabedoria. Vira só um frisson, vira só uma coisa, se assim tá. Não, você precisa conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Você precisa verdadeiramente conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Porque se você não souber qual que é o propósito de Deus, você corre a grande chance no meio do percurso de se tornar alguém com comportamentos de insensatez. E mais, insatisfeito. Porque não compreende que o Senhor está te forjando. Mas quando você compreende o propósito de Deus, quando você tem clareza do propósito de Deus, você é alguém que já está resolvido para a eternidade. Você inclui a eternidade na sua vida. E você sabe que até nas circunstâncias adversas, é só uma preparação daquilo que está por vir, para que as promessas do Senhor possam se cumprir de fato na sua vida. Às vezes você vai passar por testes, aos seus olhos aparentes são grandes tribulação, mas aos olhos do Senhor é um grande treinamento. Quantos estão compreendendo? Então veja, nós precisamos entender que Deus, Ele estabeleceu uma aliança com o homem. Quando você abraça essa aliança, você abraça o propósito de Deus, você precisa entender que faz parte desse propósito muitas coisas. Então veja, por que é importante você compreender qual é a vontade de Deus? Qual que é a importância nisso na minha vida? De eu conhecer a vontade de Deus. Isso é um fator determinante se você vai ser alguém exitoso, se você vai ser alguém sábio, ou você vai ser alguém insensato. Porque para que eu possa, me tornar alguém vitorioso em cada quadrante da minha vida, eu preciso compreender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Enquanto você não compreende esse propósito, você vai fazendo escolhas por aquilo que você acha melhor. Acho que isso é bom, então vou agir dessa forma. Então nós vemos até dentro da palavra de Deus, pessoas que elas andam segundo o que elas acham que é melhor. Acho que um grande exemplo disso é quando os pastores, de Abraão e Ló, eles começam a brigar. E aí Abraão falou, olha, nós vamos ter que agora cada um dar para um lado. Pode escolher. Ló, ele escolhe o quê? As campinas verdes. Ele olhou as campinas verdes e falou, aqui é bom. Aqui meu gado vai engordar mais, eu vou enriquecer mais. Mas os irmãos conhecem a história e o final da história de Ló. Acabou, perdeu tudo que tinha. Então veja, o que é isso? Não conhecia Ló era alguém que não conhecia de fato,
nem a vontade de Deus, ele andava segundo o seu achismo. Isso é insensatez. Amém? Então veja, por que eu preciso compreender a vontade de Deus? Primeiro, porque Ele é Deus. Quer coisa mais óbvia do que essa? Ele é Deus e o reino é dele. E mais do que isso, Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos viver toda a eternidade com Ele. Se eu vou viver toda a eternidade com Ele, eu preciso saber como que Deus age, como Ele funciona de fato, que de fato Ele tem para mim. Porque eu vou viver toda a eternidade com Ele, no reino dEle. E muitas pessoas falam, mas quando eu chegar lá eu vejo. Não, você já está no treinamento aqui. Você já está sendo formado aqui. Então tem pessoas que eu fico vendo, né? Que elas perdem tanto tempo acompanhando a vida de pessoas. Eu não estou falando que você segue algumas pessoas, uma ou outra, mas tem pessoas que elas focam em uma. E elas querem saber os detalhes. Elas seguem no Instagram, seguem no TikTok, seguem não sei aonde. Se vai para o BBB, está lá no BBB, lá 24 horas ligada, porque ela quer saber como é que aquela pessoa funciona, como ela come, como ela bebe, como que ela acorda, como ela vai dormir. Ela fica preocupada como os filhos são, como os filhos não são. Ela abraça, parece que a vida daquela outra pessoa e quer saber os detalhes. Mas eu fico pensando, ao invés de abraçar e seguir outras pessoas, por que não seguir a Cristo? Por que não seguir a Deus e saber como é que Deus funciona de fato? Qual que é a vontade, do que gosta, do que não gosta? Porque afinal de contas, eu não vou passar a minha vida, a eternidade com aquela pessoa lá. Deixa eu te dizer uma coisa, no céu não tem Instagram. Não tem BBB. Não tem internet. Não tem. Mas às vezes você fica sendo roubado querendo seguir a vida de outros e esquece de seguir a pessoa mais importante, que é Deus. Quantos estão compreendendo? Então, Ele é Deus. Sabe, a maioria aqui tirou férias e foi viajar e tudo mais e tal. Mas, vamos supor você que foi para um destino do qual você não conhecia, não estava acostumado. Você que vai para um lugar diferente, ou está pensando em um lugar diferente, o que você faz? Você vai procurar saber a respeito. Você vai ver você começa vendo quanto que é a passagem para ir para lá. Aí você fala, é caro, eu vou guardar um dinheiro. Aí você vai pegar o guia dos melhores restaurantes. Aí você vai ver qual que se enquadra no seu bolso dentro daqueles restaurantes. Você começa a pesquisar a respeito do seu destino. Você começa a querer absorver informações e saber cada detalhe daquele lugar. Mas muitas pessoas não entenderam, ou talvez não valorizam ainda, porque, eu não sei se você sabe, eu e você estamos aqui, mas nós já temos um destino que é a eternidade. Pastor, quanto que foi a passagem? Foi só você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas talvez porque não custou um recurso financeiro, muitos desprezam isso e não querem saber qual que é a vontade de Deus, qual que é o propósito de Deus para a sua própria vida, e vivem como nécios, como insensatos, fazendo aquilo que dá na cabeça. Quantos estão compreendendo? Alguns estão meio quietos, falam, pastor, você está meio afiado hoje. Aleluia. Então veja, o que acontece, irmãos? Você precisa ter clareza que o seu destino é a eternidade. Você precisa entender como é que Deus, qual que é a vontade de Deus para que você viva e seja transformado a cada dia. Amém, queridos? Então veja, segundo, porque nós vamos nos casar com o Cordeiro. Jesus vai voltar e nós vamos casar com Ele. Jesus vai vir buscar a sua noiva. E é interessante, talvez você que é casado, ou já teve a experiência do casamento, você vai me compreender melhor. Um casamento precisa ter harmonia. É muito difícil um casamento subsistir se não houver harmonia, se não houver um propósito comum de buscar as mesmas coisas. Precisa ter um alinhamento nisso daí. Porque senão você viver
muitos casamentos, aparentemente, eles funcionam, mas tem muitas pessoas carregando muito peso dentro de si. E aí o casamento, algo que era para ser alegre, prazeroso, satisfatório, se torna um peso no decorrer dos dias. Mas veja, como é que nós vamos ver a eternidade inteira sem ter harmonia nesse casamento? Então nós somos a noivas que estamos sendo preparadas. Já viu aquele dia da noiva? Ela separa um dia, e aquele dia ela vai lá, ela arruma o cabelo, ela troca os cílios, ela faz uma maquiagem, e ela põe um vestido maravilhoso, e tem um buquê lindo, para quê? Só para aquele momento do casamento. Então ela passa ali toda a preparação, né, para aquele momento do casamento. Sabe, nós estamos nesse tempo, onde nós estamos nos preparando para esse grande casamento. Então veja, mas precisa ter essa harmonia. Casamento tem que ter harmonia com o propósito de Deus. Se eu não tiver harmonia com esse propósito de Deus, como que vai ser minha vida? Vai ser muito difícil na eternidade. Não que vai ser difícil, presta atenção, mas é que você não vai se tornar um vencedor no final das contas. Você vai estar salvo, vai estar lá, mas eu podia estar vivendo coisas melhores. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Sabe, queridos, pastor, dá mais um motivo aí. Projeta para mim Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, se a palavra de Deus está dizendo que para eu experimentar, né, através da renovação da minha mente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, está dizendo que a vontade de Deus, ela é perfeita. Ou seja, quando eu estou inserido no propósito de Deus, eu desfruto da vontade perfeita. Quando você faz algumas vontades, é lógico que uma ou outra pode te dar um tipo de prazer, mas talvez você não consiga atingir a perfeição de uma plenitude de fato. Mas quando você está inserido no propósito de Deus, você é alguém que é preenchido interiormente. Muitas pessoas fazem muitas coisas, mas elas não são preenchidas interiormente. Sempre está faltando algo a mais. Tem pessoas que têm vontade de ter um carro. Elas acham que o motivo do vazio é o carro. Depois que conquista o carro, preenche momentaneamente. Ela fala, não, eu preciso casar, eu preciso ter filhos, eu preciso ter recursos. Mas você percebe que no decorrer do tempo, à medida que você vai conquistando coisas materiais e até relacionamentos, você vai perceber que ainda falta algo. Por que falta algo? Porque essas coisas terrenas não fazem parte do propósito de Deus na sua totalidade. Às vezes Deus vai te prosperar para que você acesse determinados lugares que outros não vão acessar. Tem pessoas que se tornam médicos porque vão atingir em uma sala de um hospital que talvez eu e você não tenhamos acesso. Tem pessoas que se tornam vendedores porque vão acessar alguns departamentos de compra que eu e você não temos acesso. Quantos estão compreendendo? Mas você vive pleno e satisfeito, sabendo que tem um propósito para a sua vida. Então veja, eu e você temos que ter essa clareza, que a vontade de Deus, fala assim, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Aleluia. E então veja, outra questão, a vontade de Deus para a sua vida, quando você, às vezes você está patinando e está ali, vivendo as mesmices, porque você ainda está movido pela sua vontade. E aí entra ano, saindo, parece que são as mesmas coisas, o mesmo cenário, mas quando você abraça o propósito de Deus, acredite, quando você menos espera, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E quando isso acontece, você tem a convicção, fala assim, a convicção. O que é a convicção? É a certeza. Não importa o que está acontecendo, você não é levado, como diz a palavra, por um vento de doutrina. Você não sai correndo atrás de profeta. Você não começa a procurar um culpado
por esse ou aquele das coisas não estarem acontecendo. Porque quando você tem a convicção interior, você sabe que você está no lugar certo, com as pessoas certas, e no momento certo o Senhor vai fazer. Porque a sua expectativa não está em pessoas, mas está em Cristo. Então veja que a quarta é que a vontade de Deus será feita. Projeta para mim Isaías 55:11. Olha o que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que poderosa essa palavra. O que está falando? Olha, aquilo que o Senhor designou para a sua vida, essa palavra ela não volta vazia, e ela vai se cumprir. Por isso que você precisa ter clareza do propósito de Deus para a sua vida, que você abraça o propósito de Deus, não importa o que estão falando, se estão falando bem, se estão falando mal, você quer saber o que o Senhor está falando. Porque duas coisas podem paralisar, é quando estão falando mal, ou quando estão falando muito bem. Tem pessoas que param porque estão falando mal, mas tem pessoas que param quando estão falando bem, porque param para ouvir os elogios. Eu não quero saber se estão falando mal de mim, ou se estão me elogiando muito. Eu quero saber o que Deus está dizendo a meu respeito. Eu quero saber das coisas novas da parte de Deus. E todos aqueles que param para ouvir aqui, ouvir ali, eles param. Quantos estão compreendendo? Então veja, agora que você compreende que você tem que fazer a vontade de Deus, como é que eu devo andar no meio desse processo? Primeiro, andando por fé. Andando por fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E vamos ser sinceros, tem circunstâncias e cenários na sua vida que aos olhos naturais é impossível. Aos olhos naturais não tem como acontecer. Não tem como reverter, talvez, aos olhos naturais, um quadro de saúde. Não tem como você prosperar olhando para as suas finanças, ou para as suas dívidas. Não tem como você restaurar determinados relacionamentos, porque você fala, é impossível. Então veja, mas quando você aplica a fé, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que Deus vê. Eu não ando por aquilo que as pessoas dizem a meu respeito, mas eu ando segundo os olhos do Senhor, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Isso muda. Isso fala de uma identidade firmada na fé, que no momento das dificuldades da tribulação, você não está olhando para as suas incapacidades, mas você está olhando no poder sobrenatural de Deus de reverter aquele cenário. Isso é fé. Isso é fé. É você crer que de fato você vai pular. Eu gosto tanto de ver as crianças pequenas. Você põe uma criança, um bebê aqui, ele não tem noção que se ele se jogar ele se machuca. Mas se o pai estiver ali, ele lança os braços. Porque ele tem a convicção que o pai vai segurar. Tenha convicção. O que é isso? É fé. Aquela criança, ela não está olhando para as consequências. O adulto, ele chega aqui e fala, acho que eu estou meio velho, né? Se não pegar, meu joelho já não está muito bom, melhor não. Estou gordo, estou pesado. Aí ele começa a olhar o restante, estou careca, estou sem fôlego, está muito calor. Dá para compreender? A criança não está olhando, ela simplesmente se lança. Porque ela tem a convicção que o pai vai pegar. É impressionante isso. Amém? Então veja, você aprende e abraça a vontade de Deus, né? Para isso você precisa viver por fé. Amém? E aí quando você tem essa fé, você tem a convicção de que a vitória é certa. Porque o que vai conduzir a sua vida não é o cenário diverso, mas é aquilo que Deus diz para você. As promessas que Deus deu a seu respeito, você tem convicção, você não abandona as promessas no meio do caminho. Porque quando você abandona uma promessa de Deus, muito provavelmente você começa a ter outros tipos de comportamentos, começa a voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Mas quando você fica firme na promessa, não importa o tempo, você permanece da mesma postura,
com a mesma fé, com a mesma adoração, sabendo que Deus é Pai, e no momento oportuno, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. É isso. É no meio do processo que muitas vezes nós ficamos tão preocupados, mas você precisa permanecer firme, sabendo que a vitória é certa. Amém, queridos? Então veja, o que é isso? Eu preciso ouvir a palavra, crer nessa palavra. Isso vai fazer com que eu me torne vitorioso, porque vai liberar uma porção de fé interior. Olha o que diz lá em Hebreus 4:2. Projeta para mim Hebreus 4:2, diz assim. E aí é interessante que no meio do processo, veja, já viu, filho, como funciona? Então, às vezes, se você tem mais de um filho, você vai ver que é a mesma disciplina, é a mesma palavra, é a mesma comida, é a mesma água. Mas, às vezes, um responde de uma forma e outro responde de outra. Um é extremamente disciplinado, o outro não quer nem saber. Mas cada um recebe a mesma instrução. Então veja, olha o que diz aqui esse texto. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Então veja, talvez aqui você está naquela posição, mas por que na vida do outro acontece, na minha não? Vocês ouviram a mesma palavra, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem uns que ouviram, mas carregaram, foram permeadas de fé, outros não exerceram essa fé, as boas novas foram para todos, mas uns creram, decidiram andar cheios de fé, crendo, mas está piorando, mas eu creio. Mas não está acontecendo, mas eu creio. É a convicção, ele não muda aquilo que ele é de fato. Não tem dúvida. Mas tem pessoas que eles começam a olhar o cenário, começam a falar, daqui a pouco estão agindo de uma forma diferente daquilo que verdadeiramente é. Houve uma conversa aqui, uma conversa lá, falar, acho que não é tão bom. Já viu pessoas que chegam na igreja e falam, nossa, agora encontrei o lugar, maravilhoso, estou sendo edificado aqui. Mas daí, tem um enviado do inferno que começa a falar algumas coisas, e aí ele começa a olhar o que não estava vendo antes. Daqui a pouco eu falo, acho que esse lugar não é tão bom não. O que é isso? É mais ou menos assim. Você pegar um homem, que verdadeiramente é homem, e não tem dúvida de que ele é homem. Ele sabe que ele é daquela forma. Não importa o que o outro falar, ele fala, não, eu sou homem. Mas você foi sentar, você cruzou as pernas. Fala, você acha que minha identidade está porque eu cruzei as pernas? Não interessa, eu sou homem. Vai mudar alguma coisa na vida dele ou não? Ele acorda, eu cruzei as pernas, mas ele está gostando de outra coisa? Dá para entender o que eu estou falando? Identidade. Sabe quem é. Não importa o que fala. Falaram mal da minha esposa. Eu conheço. Eu sei quem minha esposa é. Aliás, eu sei talvez mais do que todos. Porque eu convivo com ela verdadeiramente. Quantos estão compreendendo? Então veja que você precisa conhecer a Deus de fato. Porque Deus tem coisas boas a seu respeito. Deus tem pensamentos bons, mais elevados do que os seus. Quantos estão compreendendo? Se Deus tem pensamentos que são muito mais, por mais que eu possa imaginar, os de Deus são superiores, eu quero conhecer a fundo a Deus. Cada vez mais. E é interessante quando você toma dessa decisão na sua vida, quanto mais você conhece a Deus, mais você compreende e entende que precisa conhecer mais e mais. Você entra num ciclo virtuoso, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe que você precisa mais dele.
E aí você vai mais a fundo, mais a fundo. É uma forma assim, por conhecer de fato ao Senhor. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando você ouvir a palavra, ouça como os portugueses dizem, né, com ouvidos de ouvir, mas regado de fé, crendo na verdade do Evangelho, crendo nas promessas de Deus. É tão importante, você que tem uma palavra de Deus e ainda não se cumpriu, é tão importante você permanecer firme nesse cenário. É tão importante você permanecer da mesma forma, crendo que o Senhor vai fazer. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra que é o ano da restituição, que é ano mais oportuno para que o Senhor possa fazer uma restituição na sua vida. Não importa qual seja o cenário, qual seja a área, o quadrante da sua vida, esse é um ano de oportunidade de você ser restituído. Talvez não da forma que você imaginava, mas o Senhor vai fazer. Tem pessoas que pastor, eu tive uma perda com um cliente maravilhoso, lindo e maravilhoso. Pois é, se dependia dele, vai depender de Deus. Talvez ele, de um cliente, mantinha você, agora ele vai te dar 100 clientes, que vai faturar o triplo que você faturava. Quantos estão compreendendo? Então veja, às vezes a forma de Deus te restituir é de outra maneira. Mas se você acha que a sua vontade tem que ser dessa forma, talvez você patine demais. Ouça a vontade de Deus, ore por aquilo que de fato Deus tem para você. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu ler aqui, dar um exemplo dentro da palavra de Deus. Alguém que permaneceu na posição. Alguém que em nenhum momento andou perdido. Então veja, deixa eu dar um exemplo de alguém que... Deixa eu falar aqui a importância da fé primeiro, que eu estava esquecendo. Sabe que os irmãos conhecem Moisés significa libertador. Deus levanta Moisés para libertar o povo que vivia como escravo no Egito. E olha só que interessante. Moisés é alguém, e aquele povo experimentaram muito do poder de Deus. Muito. Então, Moisés ele vai lá libertar, aí desde o cajado se virando cobras, pragas e tudo mais. Faraó libera o povo, chega lá, eles abrem Moisés abre o Mar Vermelho, eles passam ali pelo Mar Vermelho. Tantas coisas aconteceram, né? E aí eles chegam lá, Deus mandava o maná, tinha uma coluna de fogo à noite, que é muito frio no deserto, mas de dia tinha uma nuvem guardando eles do sol. Tantas coisas aconteceram, saiu água da rocha, tantas coisas extraordinárias, eles tinham uma palavra de Deus. Mas, passado 2 anos, eles chegam ali às portas de Canaã. 2 anos, eles chegam às portas, manda os espias, mas quando os espias, eles olham, já tinham passado inúmeras experiências do poder de Deus, da provisão de Deus, mas quando os espias chegam lá, eles veem o quê? O gigante. E no texto é interessante que eles falam que aos nossos olhos, nós éramos como gafanhoto. O que é isso? Perder a identidade do Deus Todo-Poderoso. Porque eles começaram a olhar para si, eu sou um gafanhoto. Quando olha para aquele gigante, aos nossos olhos nós somos como gafanhoto, ou seja, não tem como. Mas eu te pergunto, por eles mesmos, tinha como eles tirar a água da rocha? Por eles mesmos, tinha como eles abrirem o Mar Vermelho? Não tinha. Então veja que a fé, ela é para o dia da crise. No dia, eles até se acostumaram. Já reparou que muitos de nós acostumam com os grandes feitos de Deus na nossa vida? Aqueles homens, eles estavam acostumados a todo dia colher o maná. Nem enxergavam mais como algo sobrenatural. Eles foram se acostumando. Foram se acostumando no meio do processo. Mas quando eles viram aqueles gigantes, os filhos de Anak, que eram os gigantes, cidades fortificadas,
eles tinham que agora o quê? Crer, exercer a fé para vencer aqueles gigantes. Então veja que a fé, ela tem que ser usada no dia da grande crise. É nesse dia que você não abre mão do seu posicionamento de homem e mulher de Deus, e aí você declara, verbaliza: o meu Deus, aquele que me fortalece, aquele que começou a boa obra, vai fazer que eu vou concluir. Para concluir, eu vou ter que derrotar esse gigante. É nesse dia que a fé tem que ser liberada, uma porção de fé. Dos 12, só Caleb e Josué tiveram essa porção de fé. Então veja que a nossa fé é testada justamente em momentos de crise como esse. Momentos que aos olhos naturais não tem como. Quantos estão compreendendo? Então veja, se você tem coisas para serem restituídas, talvez esse seja o melhor momento de você exercer a sua fé. Seja o melhor momento de você declarar aquilo que os seus olhos não têm visto. Esse é o melhor momento, é o momento propício. Pastor, é impossível restituir. Essa é a pavimentação para o milagre de Deus. Se é impossível para você, para o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não é. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, jamais duvide de que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Jamais duvide daquilo que Deus tem para você de fato. Jamais duvide de um cenário oposto, de que Deus não possa fazer, ou não possa vencer, ou te dar a vitória. Porque se você está alinhado com o propósito de Deus, é fato. Nesse tempo de treinamento, sabe, eu fico vendo os atletas de Olimpíadas, sabe, às vezes eles passam treinando ali 4 anos, suando todos os dias a camisa, sendo lesionado, fazendo tratamento para um momento oportuno, que às vezes menos de 10 segundos é uma corrida que eles participam. Mas veja, eles não desistem, porque eles têm um alvo a conquistar, eles têm um objetivo a conquistar. Sabe, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, isso vai determinar se você vai restituir ou não. Porque o nosso treinamento em momentos assim, é que eu vou conseguir, o Senhor vai me fortalecer, e nós vamos nos tornar vitoriosos. Quantos estão compreendendo? Ah, mas eu tive uma fratura no meio do percurso. Não importa, eu sei que a vitória é certa, e não importa o que aconteceu no meio do percurso, as quedas que você tomou, o Senhor, Ele vai te restituir, para que você se torne vitorioso em cada área da sua vida. Basta você crer. Amém? Aleluia. Mas deixa eu voltar aqui o exemplo de alguém que perseverou, alguém que diante de um cenário aparentemente, né, de alegrias, e depois de um cenário de aflição, permaneceu sempre com a mesma postura. E eu queria falar, agora eu vou começar a palavra, amém? E eu queria falar aqui a respeito de José. José, pastor, que José? José do Egito. Não conheço a história. Vou te convidar a participar dos nossos kids, que os nossos kids conhecem, amém? José, deixa eu fazer um resumo aqui, para você que não conhece. Eu vou separar aqui a vida de José em etapas, amém? Primeira etapa, foi a etapa do desfrute, foi a etapa das promessas, durou ali até os seus 16 anos. Essa primeira etapa, ele estava ali na casa do pai, ele estava recebendo as promessas de Deus para a vida dele, que ele nem compreendia a sua totalidade. Lembra que Deus deu um sonho, né, que era ele, os feixes se prostrando e tudo mais e tal, ou seja, era os pais e os irmãos se prostrando diante dele, aquela coisa toda, e aí, ou seja, era Deus dando as promessas,
Era Deus ali, ele desfrutando ali da casa do Pai, recebendo cuidado, recebendo tudo ali, que um jovem poderia receber. Mas o que acontece? Aí ele entra na segunda etapa. Qual que foi a segunda etapa? Foi a etapa da aflição. Os irmãos conhecem o contexto. Até por conta dele ter essas promessas, ele verbalizava, os irmãos tinham inveja dele, e aí você vê ali os irmãos perseguindo ele, de fato. Eu sempre falo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, em algum momento vai ser perseguido. Em algum momento vão falar. Quantos estão compreendendo? E é interessante ali que eles pegam e perseguiam ali seu irmão e tudo mais e tal, e eles vendem José como escravo. Olha só. Vende o próprio irmão como escravo. Falam para o pai que ele morreu, que foi comido por um animal. Os irmãos lembram da história? Alguns tomam uma cara assim, pastor, não conheço. Depois você se aprofunda. Eu não tenho tempo para destrinchar toda ela. E aí você vê, ele é vendido como escravo. Ele perdeu a sua identidade de homem de Deus? Não. Aí ele vai trabalhar, Potifar compra ele vai trabalhar lá dentro da casa de Potifar. A esposa lá tem interesse por ele. Ele se guarda daquela esposa, a esposa fala que ele que tentou pegar ela, aquele rolo todo, vai preso. Está fazendo tudo certinho, mas está dando tudo errado. E alguns falam, pastor, alguns nessa hora, eles ficam em grande crise. Alguns param até, desanimam da vida cristã. Que Deus é esse que me deu tantas promessas e não se cumpriu nada? Que Deus é esse que prometeu, quer saber? Cansei, vou viver minha vida agora, vou voltar a fazer as mesmas coisas, só vai perder tempo, e não vai chegar onde de fato é a vontade de Deus. Mas José é um exemplo de alguém que permaneceu na posição daquilo que ele cria, aí não deixou que o cenário, ou as pressões, interferisse naquilo que de fato ele era, naquilo que de fato disse a respeito dele. Muitos jovens são influenciados em momentos de pressão. Muitos jovens chegam lá e falam, se você não beber, você é careta, é quadrado. Usa essa expressão quadrado ainda, jovens? Qual que é? Fala uma atualizada aí. Chato? Se torna, eu gostava mais do quadrado. Vai ser chato, vai ser inadequado, não vai fazer parte do time. Tem que experimentar isso, experimentar aquilo. Aí fala, eu vou experimentar, senão o que vão pensar de mim? Muitos jovens são levados, preocupados com o que vão pensar a respeito dele. Mas José não estava preocupado com o que iam pensar a respeito dele. Ele estava preocupado a respeito do que Deus pensava dele. Ele estava preocupado como Deus o enxergava. Se os outros fossem falar não, ele podia muito bem falar, olha que oportunidade, vou me deitar com a mulher de Potifar, vou ter um monte de regalia, ela vai facilitar a minha vida. Mas ele não queria ser facilitado por homens, ele sabia que ele servia a um Deus, e Deus era o seu grande facilitador. Deus era aquele que ia prover no dia da angústia. Mas eu te pergunto, melhorou ou piorou a vida dele depois que ele se recusa? Piorou, foi preso. Foi preso. Alguns poderiam falar, quer saber, cansei de fazer a vontade de Deus, eu vou agora aproveitar. Não foi a postura de José. Ele foi preso e na prisão ele continuou o quê? Sendo quem ele sempre foi, um homem de Deus. Foi lá profetizando, falou a respeito dos sonhos, e aí nos sonhos Deus usa ele de uma forma extraordinária, e aí ele falou, olha, não esquece de mim. O que acontece? Esquecem ele na prisão. Ele ficou se murmurando? Não. Aonde ele chegava, ele mudava o cenário. Aonde ele chegava, chegava prosperidade. Ele não deixava que o cenário interferisse o propósito de Deus para a vida dele.
Ele não deixava que as pressões que estavam ao seu redor influenciassem quem verdadeiramente ele era. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Então veja, mas aí o que acontece? Então ele passou por um tempo de desfrute, de receber as promessas, passou um tempo, depois a segunda etapa de aflição, mas ele entra na terceira etapa, que é o tempo da bênção. Fala assim, o tempo da bênção. Agora até quem estava dormindo acordou, fala, agora essa parte me interessa. Você viu que até as risadas aumentaram. Passou, por que aumentaram? Que a outra parte estava dormindo. Então veja, brincadeira, irmãos. Então veja, nessa terceira etapa, depois que ele desvenda lá o sonho, o faraó manda chamar ele e tudo mais, coloca ele numa posição que nem existia, colocou ele como governador do Egito, falou, abaixo de mim só você. Ele agora deu uma reviravolta na sua vida, não estava mais preso, mas estava ali como, tirando o faraó, o homem mais importante. Que coisa! Como que alguém que está lá jogado, do dia para a noite, inverte? Quem que pode fazer isso, irmãos? Deus. Só Deus. Às vezes o tempo de aflição é anos, mas quando Deus, você responde o propósito de Deus, quando você responde esse treinamento, Ele vai te levar aonde exatamente Ele queria. E eu fico pensando, Deus é tão perfeito, qual que seria a probabilidade dele chegar onde ele chegou, se ele não passou e teve as conexões na prisão, com o copeiro, com o padeiro, qual que seria a probabilidade? Acertou o irmão primeiro aqui, ponto. Então veja, qual que seria a probabilidade? 0, mas Deus é perfeito, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deus estava fazendo tudo perfeito, aparentemente parece que estava tudo errado, mas não estava. Esse era o propósito de Deus. Em nenhum momento ele pensou, ó vida, ó céus, ó azar. Não, ele permaneceu com uma identidade firmada em Deus. Não, mas quer saber, eu vou chutar o balde. Já viu aquele que ele fala, vou chutar o balde hoje, a semana que vem eu me converto de novo? Tem gente que é assim, mas vamos voltar para cá. Então, veja, era o tempo das bênçãos. Bênçãos. Então, ele traduz o sonho de Faraó. Faraó coloca ele nessa posição. E aí ele começa agora, ele estabelece uma família. Ele tem os seus filhos. E vamos ler aqui para você compreender. Projeta para mim Gênesis 41, a partir do verso 50. Diz assim, antes de chegar à fome, vocês lembram que ele tinha falado, olha, são 7 anos de abundância e 7 anos de fome, amém? Aí está aqui, deixa eu tomar uma água aqui. Está falhando, precisa trocar as velas, Chicão. Aleluia. Olha o que diz, antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, fala assim, Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, olha só, primeira coisa que acontece, primeiro filho coloca o nome de Manassés, fala assim, Manassés, e ele fala assim, olha, que significa Manassés? Ele fez esquecer tudo aquilo da casa do pai dele, tudo aquilo que ele havia passado. Irmãos, nessa trajetória ele passou coisas boas, passou até os 16, mas depois, no tempo de aflição,
Ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo, foi caluniado pela esposa. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas, mas ele não permitiu que tais coisas parassem o seu propósito. Mas de alguma maneira ele estava lá. Meu primeiro filho, Manassés, vou esquecer de tudo que passou, tudo. Parece que o apóstolo Paulo falou alguma coisa semelhante, deixando as coisas que para trás ficam. Os irmãos estão compreendendo? Então, Manassés, não tem como você viver uma restituição se não você viver Manassés na sua vida. Se você não esquecer aquilo que ficou para trás, aquilo que falaram a seu respeito, aquilo que te caluniaram, aquilo que, as perseguições que você seguiu, não tem como você viver do seu passado. Já viu pessoas que ficam falando, eu estou passando isso, pastor, mas lá atrás aconteceu. Não quero saber o que ficou lá atrás, eu quero saber o que você vai fazer para frente. Se você ficar olhando para Manassés, se você ficar olhando para as coisas que te caluniaram, as coisas que falaram, você não consegue viver as coisas para os dias de hoje. Ela ficar falando assim, é o bolso. Então veja, quantos estão compreendendo? Sabe que eles têm coisas na minha e na sua vida que não tem como você alcançar as promessas de Deus se você ficar carregando Manassés. Você, ou melhor, você tem que viver o estilo de Manassés, deixar para trás. Manassés tem que fazer parte da sua vida. O que significa Manassés? Deixar as coisas que passaram. Sabe, muitos estão parados na sua vida, porque ainda não estão vivendo Manassés, ainda não deixaram as coisas para trás, não deixaram os ressentimentos. Pastor, mas você está falando que você não está na minha pele. Pois é, mas se coloca na pele de José. Se coloca na pele de José. Cada um de nós temos as nossas aflições, e acredite, a sua aflição para você é maior do que a minha, e a minha para mim é maior. Por quê? Porque é eu que estou vivendo, a sua é você que está vivendo. Então não julgue a do outro. Pastor, o outro está com uma coisa tão simples para você, que talvez você já venceu, mas talvez ele está ali começando uma grande aflição na vida dele. É até simples de resolver, mas para ele é muito grande. E de tempos em tempos, acredite, vai ter essas questões, só para nós permanecermos adorando aquele que nos amou primeiro. Sabe, em momentos como esse, você precisa fazer nascer esse Manassés. Sabe, quando Manassés nasceu, ele resolveu algo interior da vida dele. Resolveu. Às vezes ele não fazia nem muito sentido, tudo isso que ele passou. Ele falou, que adianta? Agora eu sou governador do Egito, mas ainda eu carrego essas questões. Meu filho vai chamar Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Que trabalho que ele tinha? Trabalho de escravidão, trabalho de ser perseguido, caluniado, e de toda a casa do meu pai, os irmãos perseguiam ele. Estou falando aqui dos irmãos de sangue, não estou falando dos irmãos, irmão era família mesmo. Mas aí, ao segundo, ele colocou de Efraim, fala assim, Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Onde é que Deus prosperou? Foi no lugar da aflição. Aquilo que talvez era o maior motivo de aflição, aquela terra, Deus mudou o cenário e fez próspero ele ali.
Alguns falam, acho que eu estou no lugar. Não, não. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Deus usou aquelas circunstâncias para levar as promessas de Deus se cumprir de fato na vida dele. Então não adianta você fugir. Não adianta você achar, não. Permaneça firme nas promessas de Deus. Pastor, mas está piorando. Permaneça firme. Continue firme como um homem, como uma mulher de Deus. Porque no tempo certo vai chegar a bênção, as promessas vão se cumprir. E aí você vai ter a convicção que você não precisou ajudar Deus. Você vai ter clareza, falar, foi o Senhor que fez. Enquanto você tentar fazer, não dá certo. Enquanto você acha que você consegue, você só vai conseguir frustração e decepção. Mas quando você para e permanece na posição, o Senhor vai fazendo, vai te forjando. Ele vai te forjando. E aí, Ele vai te prosperar no meio da sua aflição. No meio da sua aflição. Gosto muito aqui. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Na área da sua vida que está sendo mais afligido, se prepara, porque vai ter unção dobrada, vai ter prosperidade dobrada. Como vai ser isso? Não sei, mas a palavra diz, vai ser. Se você crê, você vai experimentar. Isso é para os que creem. É quando você ouve a palavra, não volta vazia, você fala, eu tomo posse dessa palavra. Eu vou agora viver Manassés, não quero saber das coisas que passaram, mas eu creio que eu vou viver uma prosperidade dobrada. Sabe, se Deus está dizendo, vai acontecer. Lá em Romanos 8, 28 falou o quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso é importante você compreender o propósito de Deus. Quando você está inserido no propósito de Deus, você ama, todas as coisas vão cooperar, até aquelas que parecem que estão contra, mas elas vão cooperar para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Todas as coisas. E é nesse momento, quando você vive Manassés, deixa essas coisas para trás, e agora você tem Efraim, porção dobrada. Nessa hora, é a quarta etapa, é a etapa da restituição. Sabe, tem coisas que no meio do processo, você esqueceu, e você nem entende por que tinha que passar tudo aquilo. Mas é interessante, quando ele tem Manassés, aquilo que talvez mais afligiu, que era a perseguição dos seus irmãos, ele até diz que esqueceu dos seus familiares, mas tem uma questão, Deus não havia esquecido, e a promessa de Deus se cumpre. Chega ali, seus irmãos se prostram diante dele, e a promessa se cumpre. E aí você vai ver que no final do processo, não era só exaltar a vida de José, mas José foi um canal de Deus. Era um tempo de fome, e aquela posição fez com que a família de José fosse salva, e se cumprisse então essa restituição de toda a família. Aqueles que o perseguiam, agora se aliançaram, restaurou os relacionamentos, agora eles podiam viver em família de fato, não mais perseguindo
Mas agora Deus honrando a vida de José, não somente com os bens, mas honrando a posição de que o próprio Deus havia colocado. Sabe, queridos, eu sei que no meio do processo, muitos de nós somos caluniados, somos perseguidos, somos afrontados, e às vezes nós nem compreendemos, mas acredite, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe dos detalhes, e quando você menos esperar, o próprio Deus vai restituir a honra, a posição, os recursos, e aquilo que talvez você nem compreenda, o Senhor vai trazer diante dos teus olhos. Sabe, aos olhos talvez de José seria impossível, em um determinado momento, ele restaurar os seus relacionamentos familiares, mas Deus é perfeito. Você lembra que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita? No final ele teve clareza de que a vontade de Deus era perfeita, as promessas de Deus se cumpriu, de uma forma que ele nem sonhava e nem imaginava, se cumpriu. Sabe, queridos, eu não sei quais são os seus gigantes interiores, eu não sei qual tem sido a sua grande luta, porque às vezes a grande luta, ou as grandes lutas interiores, talvez você não consiga nem verbalizar, talvez essas lutas só você e Deus, quando você está com o seu rosto no travesseiro, talvez seja só esse momento, em que você fala: Deus, olha, me ajuda. Às vezes você não sabe mais nem o que falar para Deus, você só fala: Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Mas permaneça firme, isso é só preparação do Senhor te fortalecendo, para te colocar numa posição infinitamente maior, dos quais você não consegue nem imaginar. Em nenhum momento José achou que ele poderia se tornar governador do Egito, porque nem havia essa posição, mas o Senhor escolheu José. E se você está aqui nessa noite, é porque você é escolhido do Senhor. E acredite, o Senhor é fiel e justo para concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Pastor, mas está uma tribulação. Você já viu uma obra como que funciona? É uma bagunça, é entulho num canto, é entulho no outro, mas no final, os seus olhos conseguem ver aquilo que no meio da obra você não consegue. Qual que é a boa notícia? Deus, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele é o operário, Ele já viu a planta, desde a fundação do mundo, Ele já viu você, Ele já tem esse projeto elaborado. Então, sabe, no meio da tribulação, se posicione como José. Mas eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Sabe, queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual é o seu Manassés que você tem que deixar para trás? O que aflige a sua vida, que te paralisa? Sabe, para um tempo, fale com o Senhor. Vou ficar de pé se é que você pode, mas feche os seus olhos. Sabe, queridos, feche seus olhos agora, deixa o Espírito do Senhor falar ao seu coração agora. Sabe, se tem coisas que te afligiam, às vezes perseguições, calúnias, tantas mentiras, perdas que você teve, às vezes foi perdas financeiras, de saúde, não importa, mas fale com o Senhor agora. Fala: eu quero esquecer dessas coisas, quero deixar para trás. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai.
Sabe, esse era assombração na vida de José. Sabe, o que tem te afligido de fato, o que tem te paralisado, o que tem te trazido angústia, esse é seu Manassés. Deixa essas coisas para trás, porque esse ano é o ano de Efraim. O Senhor vai te prosperar na terra da tua aflição. Será que você crê nisso? Olha o que diz: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe, queridos, esse ano é o ano da restituição, e o Senhor vai te fazer próspero nessa área que você tem sido tão afligido. Às vezes é o seu casamento, às vezes seu casamento está sendo afligido, às vezes é as suas finanças, às vezes são os seus relacionamentos com seus pais, com seus irmãos, às vezes é até com os irmãos da igreja, seja lá qual for o tipo de relacionamento. Mas acredite, esse é o ano da restituição, esse é o ano da restauração, esse é o ano em que o Senhor, para aqueles que creem, para aqueles que aplicam a fé no meio da tribulação, no meio da aflição, esse é o ano da restituição. O Senhor quer restituir nesses dias, nesse ano. E eu quero orar por você. Sabe, se você crê e você se posiciona como Manassés, deixando para trás o que passou, e você crê que de fato esse ano Efraim é na sua vida, e Deus vai te prosperar onde você tem afligido, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já corri tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites, e eu me sinto tão seguro como o teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé
Aleluia. Sabe, queridos, nós falamos sempre a respeito dos alvos e dos agradecimentos. Sabe que quando você tem uma compreensão, você consegue agradecer ao Senhor em todas as coisas. Tempo atrás, eu falei com o irmão falou assim: olha, pastor, está tudo errado na minha vida. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, bati o carro. E ele foi falando, e ele falou: arrumar o carro é tanto. E eu fiquei pensando, ele está batendo o carro e está murmurando. Mas tem irmão que tem um sonho, que é ter um carro. E eu falei: irmão, você tem que agradecer que você bateu um carro, sinal que você tem um carro. Sabe quantas pessoas queriam chegar na roda dos amigos e falar: rapaz, bati o carro, mas nem isso ele tem. Há tempos atrás, outro irmão chegou e falou: pastor, cheguei na igreja quebrado, tinha nada, mas agora eu nunca tive tão quebrado, porque Deus me prosperou. Eu estava com muito crédito, e agora eu usei tudo secreto, tudo endividado. E eu falei assim: você já agradeceu a Deus? Ô pastor, você não está entendendo. Sabe, a palavra de Deus fala para nós agradecermos em tudo. Em tudo. O que é tudo, pastor? Qual que é a definição de tudo? É tudo. Mas na carta dos agradecimentos, os irmãos só querem agradecer aquilo que aos olhos são bênção. Mas quando você entende a palavra de Deus, você agradece, até pelas dívidas, até pelas crises. Obrigado, Senhor. Talvez você não esteja vendo, mas agradeça o Senhor. Obrigado, Senhor, por essas dívidas. Eu não sei qual é a razão, qual é o propósito, mas eu sei que nesse tempo de aflição, o Senhor está me forjando, e no tempo oportuno, o Senhor fará coisas extraordinárias, das quais eu nem posso imaginar. Isso é um agradecimento pelas coisas boas e as aparentemente ruins. Por que eu falo tanto de Romanos 8:28? Porque lá é uma chave para você ter uma vida grata. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam o Senhor? Então, no dia da aflição, esse amor não pode ser questionado, não pode ser avaliado. Se Deus me ama, Ele está me forjando, está me treinando. E se tem guerra, é oportunidade de vitória. Se tem vitória, é oportunidade de bênção. Sabe que antigamente toda guerra havia despojos de guerra, e não havia nenhum rei que entrasse numa guerra e saísse vitorioso, que não saía mais rico, mais abençoado. Toda guerra é oportunidade de bênção, de você ser forjado, de você ser esticado, de você amadurecer, de você prosperar, de você buscar a Deus talvez como nunca buscou antes, e Deus te dá uma nova estratégia para vencer essa guerra. Então não murmure, tão somente creia. Ah, mas eu perdi a oportunidade. Não, o Senhor só te guardou porque Ele tem algo infinitamente melhor, da qual talvez hoje os seus olhos não estejam vendo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, a tua igreja responde nessa noite, e nós declaramos como igreja que este ano é o ano da restituição. E Manassés, tudo aquilo que nós fomos perseguidos, caluniados, tudo onde houve perdas, nós vamos deixar para trás, e vamos viver o ano de Efraim. O ano de onde nós somos mais afligidos será o ano da prosperidade dupla em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que vamos experimentar o que nunca experimentamos antes,
Se você não era estéril, o Senhor vai te fazer fértil. Se você não multiplicava, você vai multiplicar. Se você não prosperava, você vai prosperar. Se você tinha problema de relacionamentos, o Senhor vai restaurar. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Basta você crer em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Dá um abraço na vida do seu irmão e fala: esse é o ano de Efraim na sua vida. Esse é o ano de Efraim. Não importa que se fechem diante da sua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos aí do fundo puderem acender as luzes, eu agradeço.